Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. E assim está escrito: E então Moisés disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede a salvação do Senhor, que Ele vos fará. Ele fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós estareis calados. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, pela tua eterna bondade e misericórdia, queremos te agradecer, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos e tuas servas que aqui estão. Obrigado, Senhor, por aqueles que não podem estar aqui, mas estão nos acompanhando, Senhor, através do Facebook. Que a tua graça e a bondade do Senhor seja com todos. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem tomar os vossos lugares. Meus queridos e amados irmãos, no domingo passado, eu informei para a igreja local, aqui na nossa sede, que nós teríamos os nossos cultos reduzidos a um período de 1 hora de culto, e assim ficou determinado. E tudo isso por causa dessa situação do coronavírus, que está um tanto preocupante e tem preocupado também as autoridades. Só que as coisas do domingo para cá, elas se agravaram mais, a nível de Brasil e também a nível de mundo. E em se tratando de que hoje Deus permitiu estar como pastor presidente da Convenção do Estado e também presidindo o campo de Cuiabá, nós estivemos reunidos com a diretoria da igreja e também com os pastores das congregações e chegamos a um denominador comum, o da prudência, de que nós, do dia 18 até o dia 30, nós teremos os nossos trabalhos normalmente, só que serão transmitidos através dos meios de comunicação, e os nossos cultos serão online. É bem possível que receberemos críticas por tomarmos esta decisão, mas é bem verdade que há uma preocupação muito grande das autoridades. Alguém pode perguntar: Pastor Fernandes, o senhor tem medo? O senhor é medroso? Não sou medroso, não sou assombrado, não tenho medo. O fato de ser prudente não quer dizer que você tenha medo. Inclusive, a prudência é a irmã gêmea da sabedoria. E nós precisamos ter muito cuidado. Há uma preocupação muito grande do governador do estado de Mato Grosso, e ele tem pedido para que não faça grandes reuniões por causa do Covid-19, né? Que está promovendo um medo avassalador na população. Até porque também nós já temos alguns casos de estados vizinhos aqui que já estão passando por situações difíceis. Mato Grosso, até hoje à tarde, já tem alguns casos que fizeram o primeiro teste, deu positivo para o coronavírus, mas não se pode, o governo não pode declarar
enquanto não fizer o contrateste, que é após 7 dias. Então, oficialmente, Mato Grosso ainda não foi atingido. Infelizmente, nós temos alguns líderes nacionais que vão para a televisão e falam e faz muita coisa e falam besteira demais. E eu não quero me deter e comentar quem quer que seja. Eu só quero dizer o seguinte para os irmãos. Eu tenho muita preocupação com a saúde de todos vocês, com a minha saúde, com a saúde da minha família. A recomendação das autoridades de saúde é que não tenha grandes ajuntamentos para não haver contaminações. Mas nós estaremos aqui na igreja, eu estarei na igreja, os pastores auxiliares estarão aqui. Se algum membro precisar de oração, nós vamos estar aqui, tá certo? Mas a recomendação das autoridades é que pelo período de 2 semanas as famílias fiquem mais em casa. Já tem a questão do trabalho que todos vão ter que enfrentar e nós vamos ter que enfrentar isso com segurança. Há as orientações para que se lavem bem as mãos com sabão, porque já é conhecido das autoridades de saúde que a contaminação deste vírus vem mais através das mãos e da saliva. Então, nós precisamos entender isso. E justamente por isso, nós tivemos que fazermos um comunicado oficial a cada um dos pastores, orientando a todos os irmãos que a igreja não fechou. Não está fechado o templo. Não é que agora a igreja fechou. Existe uma diferença. A igreja fechou, a igreja foi fechada, a igreja acabou, a igreja não acabou, ela tem dono, ela pertence ao Senhor Jesus. Pastor, então o senhor é um homem que não tem fé e é assombrado, o senhor é medroso? Não, é porque nós ainda estamos com os pezinhos aqui na terra. A gente não pode esquecer isso, que os nossos pés ainda estão aqui. E pelo fato de nós estarmos aqui, nós temos que ter muito cuidado e seguirmos as orientações das autoridades de saúde. Há quem diga e quem está pregando, é porque é o diabo que quer fechar a igreja, é mais uma. Irmão, que seja o que for, quem foi que inventou esse vírus para lá, sabe? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja do Senhor Jesus, que serve a Ele em espírito e em verdade, ela tem dono, ela não será atingida, mas a igreja, como cidadã, ela não pode esquecer que nós ainda estamos aqui. E nós vamos estar fazendo as transmissões dos nossos cultos. Eu vou estar aqui ministrando a palavra de Deus. E como que ficou combinado aqui? As terças-feiras, daqui até o dia 30, que vão ter quantas terças? Essa e duas terças. Eu vou estar ministrando o culto aqui no templo, vai ser transmitido online através do nosso Facebook e os irmãos vão ser todos convidados para participar. Eu não vou assistir porque eu não gosto disso. Por que você assiste outros? Por que você fica despendurado o dia todo ouvindo mensagem de outros pastores que não é o teu pastor? Não é alguém que vela, que cuida. Para vocês terem noção, de domingo para cá, eu fiquei a maior parte do meu tempo em hospital, visitando e orando pelos irmãos. E na hora de ir, na hora de estar nas dificuldades, entrar numa UTI, colocar a sua própria saúde em risco diante da situação, quem você acompanha na internet não vai vir não. Pode ligar para ver se vem. É o teu pastor que vai fazer isso. É o teu pastor que tem cuidado da tua alma, que Deus confiou a ele, o pastoreio, que vai lá. Vai na tua casa, vai aonde ele é chamado. Porque isso é uma vocação. Pastor, o senhor é contra quem prega na internet, quem fala na internet? Eu não sou contra essas mensagens que Deus tem usado a muitos pastores, homens de Deus, para colocar na internet. É a bênção de Deus. Agora,
você tem que ter a consciência. Eu ouço os outros também, mas quando é o meu pastor que vai falar, eu tenho que ouvir também. Tá bem? Esse é o princípio nosso. Então nós vamos estar, os cultos nossos vão estar sendo transmitidos online. E as congregações no domingo e nas terças e nos domingos, os irmãos serão motivados, os pastores vão estar motivando todos os irmãos para acompanharem, porque eu creio que Deus, como sempre, terá misericórdia para nós darmos uma mensagem de fé e de esperança para o povo de Deus. E a palavra-chave é o que nós vamos estar ministrando aqui. Esse vai ser o roteiro. Alguns líderes, como o nosso líder, um dos nossos bispos em Goiás, que é o bispo Oídes, ele tomou a posição a pedido do governador do estado. Nós temos algumas prefeituras em Mato Grosso chamando os pastores. É o caso de Sorriso. Hoje autorizei o nosso pastor, o Ézio, lá em Sorriso, porque o prefeito chamou todos os pastores pedindo para que os pastores pudessem ajudar nessa situação. As autoridades, o governador do estado de Mato Grosso também, o Mauro Mendes, que é um amigo, está pedindo para que as lideranças religiosas ajudem nesse aspecto. Então nós não estamos parando e vamos transmitir o culto online, não é porque estamos com medo, é um pedido, não foi uma determinação, não está decretado que é para fechar a igreja, não tem esses decretos não, é pedido das autoridades. É prudência das autoridades também. E eu acho que isso é interessante. Mas nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar das programações da igreja, não vamos parar de ofertar, não vamos parar de dizimar. Nós vamos continuar buscando a presença do Senhor. Amém? Olha só, esse texto que nós lemos em Êxodo, no capítulo 14, é bem interessante observarmos por que Deus falou e Deus deu essa instrução a Moisés. Se você observar os capítulos anteriores, você vai entender o porquê que as coisas aconteceram. Nós podemos pegar do capítulo 7 para frente, quando Moisés tem a primeira conversa com Faraó, e Faraó não libera o povo para ir, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus falou assim, ó, o coração dele está endurecido, mas é o seguinte, eu vou mandar algumas pragas. E através dessas pragas o coração dele será amolecido. E a Bíblia diz que Deus enviou primeiro a praga da serpente, depois veio a praga de sangue que veio sobre os rios, depois veio a praga das rãs, depois veio a praga dos piolhos, veio a praga das moscas, veio a praga para atacar o gado, veio depois os tumores, veio granizo, veio os gafanhotos, veio trevas, e depois a morte dos primogênitos, que foi uma coisa avassaladora. E depois, no capítulo 14, depois que Deus já tira o povo do Egito, o povo saiu do Egito, sabendo que era uma determinação do Eterno, mas o povo saiu meio com medo. Foi muitas coisas que eles viram, foi muita gente morrendo ao lado deles. Mas Deus deu uma orientação para o povo, e deu uma orientação para Moisés, e falou, Moisés, fala para o povo passar, as famílias passar, sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque os primogênitos, aonde tiver o sangue, não vai ser morto. Mas aonde não tiver, vai morrer todos. E eles então obedeceram à voz do seu líder. Olha, entenda uma coisa, é um momento de você dar atenção ao seu líder. Pastor, o senhor tem líder? Claro, eu tenho líder sim. Nós temos as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira no Brasil, nós temos 6 bispos
que são os homens que Deus levantou nessa nação para nos dar orientação. Bispo Primaz Manuel Ferreira, nós temos o nosso bispo, que é o executivo da nossa igreja, que é o bispo Samuel Ferreira. Nós temos aqui bem mais próximo de nós, nós temos o bispo Oídes José do Carmo, que é Goiás, aqui faz divisa com Mato Grosso. Esses homens de Deus, eles são homens que Deus levantou. Então eu tenho líder sobre mim, da mesma forma que a igreja tem líder sobre si, que é o seu pastor local. Então nós precisamos estar atentos. E depois de tudo, na hora que as coisas estão difíceis, o povo está meio que assombrado, Deus fala com Moisés e dá instrução, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que deem a volta e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele assentareis no campo junto ao mar, porque Faraó dirá: dos filhos de Israel encurralados estão na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu, o Senhor. E eles fizeram desta forma, e foi dado aviso ao rei do Egito que o povo fugia, e o coração de Faraó e dos seus servos se voltou contra o povo, e disseram: como temos feito isto, de ter deixado ir a Israel para que não nos sirva? E ele aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre todos eles. E endureceu o Senhor o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguiu aos filhos de Israel. Mas aos filhos de Israel tinha saído com mão poderosa. Perseguindo-os, pois, os egípcios com toda a cavalaria e carros de Faraó, seus cavaleiros e todo o seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, ao lado de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tem feito assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que lhe falamos no Egito, dizendo: não é esta a palavra que lhe falamos no Egito, dizendo: deixa-nos servir aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Olha só então, o povo numa situação difícil. Eles haviam saído do Egito. Agora Faraó, no instante ele tem um estalo: gente, que loucura aconteceu comigo liberar este povo. Nós tínhamos o trabalho escravo deles, para que liberá-los? Vamos atrás, vamos buscar de volta. E na realidade, ele arrumou os seus carros e os seus cavaleiros e foi atrás do povo de Deus. E quando o povo percebeu que Faraó e os seus cavaleiros chegavam, que o povo, os enviados do Egito chegavam, eles temeram, eles ficaram com medo e disseram para Moisés: Moisés, nós não te falamos que era muito melhor
Você deixar nós lá no Egito e sermos escravos e morrermos lá e sermos sepultados lá, não era muito melhor para nós? Nós não te falamos isso? Naquele momento, a Bíblia diz que Moisés chamou a atenção de todo o povo e disse ao povo: não tenham medo. E esta palavra é a mesma palavra que o Senhor fala comigo e com você neste momento. Não tenha medo. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não te assombres. E ele continua dizendo: estai quietos, fiquem quietos, pare. O fato de você parar não quer dizer que você está com medo. Foi a orientação que Deus deu a Moisés. Fale para o povo, peça ao povo, diga para o povo acabar o medo. Esse Covid-19 aí, a palavra de Deus para nós nesta noite é: acabe o medo. Fique quieto. Se as autoridades de saúde estão dizendo: gente, fique em casa, pare um pouco, fica quieto, não te apavore com isso. Agora, o mais interessante eu vejo no versículo 14, porque Deus diz para Moisés: ó, Moisés, saiba de uma coisa, manda o povo acabar o medo, diga para o povo ficar quieto. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deixa Deus pelejar. Não valorize as fake news, não valorize as assombrações que vêm por aí, ou que estão por aí. Não valorizem isso em nome de Jesus. Fiquem quietos e cale a boca. A única forma, o único modelo certo para você abrir a tua boca é para você orar ao Deus, ao Criador dos céus e da terra. Não promova os fake news da vida. Em nome de Jesus, a igreja não existe para isso, para ficar mandando piadinha, invenções. Não façam isso em nome do Senhor. O momento que nós estamos vivendo, que a nossa nação já o governo da nação, a preocupação é um momento de tensão, de preocupação, mas a igreja, ela vai estar permanecendo igreja. A igreja, ela tem dono. O dono desta igreja morreu na cruz do Calvário, e em nome do Senhor dos Exércitos, por ele nós seremos guardados. Se você crê que será guardado pelo sangue de Jesus, glorifique a Ele agora, exalte a Ele agora, celebre a Ele agora. Ele é o dono da vida. Mas não é o fato de nós não termos medo que nós vamos cometer a grande besteira de dizer que o fato de você ser crente, você não pode contrair esse vírus. Nós estamos no mundo, estamos na terra, e nós vamos seguir o que Jesus orientou com relação à questão do fim. Ele disse: olhai, vigiai e orai. Nós vamos fazer as três coisas. Nós vamos ficar olhando, nós vamos vigiar e nós vamos orar. Então eu quero convocar todo o campo de Cuiabá em nome de Jesus. Nós vamos entrar em uma campanha forte de oração. As famílias orando em suas casas, reunidas. Eu vou manter linha direta com cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Nós vamos conversar através
do Facebook, através dos grupos de WhatsApp da igreja. Nós vamos ter contatos direto, e na hora que você precisar, você pode ligar: Pastor Fernandes, estou precisando de uma oração. Não vai ter noite nem dia, o telefone vai ficar ligado ao lado da minha cama. Agora, esses dias atrás, um tempo desses atrás, um amigo meu me ligou, e era 2:30 da manhã. Ele ligou para mim, e é claro, ligação nesse horário não é preocupante. E ele me ligou, e eu atendi e falei o nome dele. Ele falou: pastor, tudo bem? Tudo bem. Não, estou ligando só para ver se o senhor estava acordado mesmo. Falei: meu amigo, pelo amor de Jesus, 2:30 da manhã, você fazendo isso comigo, me ligando só para ver se eu estou acordado? Não, pastor, que eu sou um homem de Deus. Irmão, aí a gente tem que vigiar, clamar a Deus, pedir a proteção do Eterno, para você não falar uma besteira também, não é? Então, é os cuidados que a gente precisa ter. Mas, na reunião que nós tivemos com os nossos pastores, todos os pastores das congregações vão estar dando todo o suporte. Eles vão manter contato com todos os senhores, com todos os irmãos, todas as irmãs, todos os trabalhos, ok? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda que o nome de Deus vai ser glorificado, e nós vamos bater o joelho em terra, e todo este mal que está assolando o mundo será repreendido no nome do Senhor Jesus. Pastor, a minha fé alcança de eu reunir as multidões e pregar. Posso? Claro que pode. Tem muita gente que não tem medo da morte. Eu já vi muita gente: pastor, o senhor tem medo da morte? Olha, irmãos, eu não sou amigo da morte, para te ver. Então eu não conheço ela, não quero amizade com ela. O senhor tem medo dela? Não é que eu tenho medo dela, eu não quero amizade com ela, que ela se vire para lá. Pastor, mas e no dia que ela vier? Não, no dia que ela vier é outra conversa. Tá bem, mas por enquanto, em nome do Senhor Jesus. De vez em quando eu estou orando no hospital, pessoas que falaram para mim: pastor, não tenho medo de morrer, porque Cristo está em mim. Na hora que passa mal, que está na UTI, pastor, ora por mim, ora para Deus me libertar, tira daqui, porque sabe, a coisa é feia. Então, por quê? É porque nós fomos criados para sermos eternos, mas por causa do pecado, nós recebemos o castigo da morte. Então essa natureza eterna ainda está dentro de cada um de nós. Por isso que nós não aceitamos a morte. Então a orientação para a igreja e para o campo de Cuiabá é a que Deus deu a Moisés: não tenham medo. Amém? Fique quieto, pare, fica quieto e acabe o medo, em nome do Senhor, porque o Senhor nosso Deus pelejará por vós. E aí vocês calem a boca, porque é Ele que vai pelejar. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Diga bem forte: pastor, qual é a mensagem que o senhor deu hoje? Que tema que é? O senhor sempre dá um tema: como vencer tragédia. Amém? Como vencer tragédia. Primeira coisa, fica quieto. A segunda coisa, não, a primeira coisa, acabe o medo. A segunda, e a terceira? Não, vocês não entenderam nada que eu preguei. Tá bem? A primeira coisa para se vencer uma tragédia, qual que é? Acabe o medo. Diga bem forte: acabe o medo. A segunda coisa, fique quieto. E a terceira coisa, cale a boca. Qual que é a primeira para se vencer uma tragédia? Acabe o medo. Qual que é a primeira coisa para se vencer a tragédia? Acabe o medo. Qual é a segunda coisa para se vencer uma tragédia? E a terceira coisa? Cale a boca. Se você tiver de abrir a boca, é para conversar com o Senhor. Agora, pastor, eu posso abrir a boca pregando o evangelho no celular? Pode, que aqui tu pode escumar, desde que não dê para outro também falar nele. Também fica só você e a tua esposa lá, porque se um for, aí vai tudo, aí tá maravilha. Mas é você e bem pessoas, não dá, vai dar para estranho, mas pode pregar. Aí aqui tu pode abrir a boca.
olha, lê a palavra, fala, não tenha preocupação não, ok? Se entenderam, digam amém. Então, no próximo domingo, nós vamos ministrar o culto às 18 horas. Os pastores comunicam a todos os membros que o culto vai ser online. Na terça-feira vai ser online. E aí no outro domingo vai ser online. E aí na outra terça já é 30, não é? E 1. Então, no dia 30, nós voltamos, e na terça-feira, dia 31, já na segunda-feira, dia 30, já deu para nós fazermos uma avaliação. E aí nós vamos reunir novamente, os pastores reúnem no dia 30 novamente. E aí no dia 30 nós reunimos novamente, porque no dia 31 é a terça-feira. Dependendo de como estiver o andamento, a gente comunica aos irmãos, amém? Mas nós vamos nesse período fazer campanha de oração. Nós vamos mobilizar o povo e vamos orar ao Senhor. Se você crer nisso, diga amém. Então, é um costume nosso aqui, pegue na mão do irmão, levante. Não, agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos, cada um individualmente, levanta as suas mãos para os céus aí, e nós vamos estar orando ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, por tua infinita bondade e misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado por nós estarmos aqui. Guarde, Senhor, as nossas vidas, guarde os nossos familiares, guarde a tua igreja, guarde a nossa liderança. Cobre, Senhor, a todos com a força da tua destra. Por tua infinita bondade e misericórdia, oramos a ti no nome de Jesus. Amém.